Bom dia. É um prazer estar aqui, né? A gente ama demais o Edmur, o Roberto, porque ela falou que a Patrícia que acolheu ela ao contrário. Eles nos acolheram quando nós chegamos em Atibaia, né? A igreja estava lá. Então é um prazer, realmente, estar aqui e ver, assim, ver a família do Edmur crescer. A gente conheceu o Edmur solteiro, né? É uma bênção. E mais feliz ainda de saber que o Edmur agora virou palmeirense. Então eu fico feliz saber que ele criou juízo, né? Mas amém. E é difícil. A palavra que eu vou trazer para vocês hoje aqui tem muito a ver com história. E falar de história para um professor de história é difícil, né? Mas enfim, vamos lá. Essa é a palavra. E o texto básico está em 1 Reis 19:8. Vocês colocam aqui, assim? Podemos ficar sentados mesmo, Edmur? Sem problema. 1 Reis 19:8. Tá bem? Vamos lá? Obrigado, meu irmão. Ah, legal, legal. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Fiquei feliz agora, não, só versículo 8. Fiquei feliz porque o Edmur leu uma outra tradução, e eu vi que a tradução de vocês aqui é a mesma da minha, revista atualizada, então tá joia. Eu vou acompanhar aqui. Gente, nós estamos falando, o texto, o que eu trouxe para vocês hoje tem um título. Eu não costumo dar título não em pregação, sabe? Mas o título da pregação de hoje é o seguinte: que comida é essa? 40 dias e 40 noites depois do cara comer, né? Que comida é essa? Então hoje nós vamos estudar isso. Estudar um pouco sobre a vida de Elias e que comida é essa que durou 40 dias e 40 noites para ele fazer o que ele tinha que fazer. Então guardem essa pergunta aí no coração de vocês, tá? Bom, gente, nós estamos falando aqui do século. Elias foi um profeta, um dos maiores profetas. Tanto que quando Jesus apareceu, apareceu lá no monte, teve a transfiguração e apareceu Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Então Elias era assim um camarada que foi citado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Elias foi um baita de um profeta, né? Vamos dizer assim. E só que ele apareceu do nada e depois ele foi arrebatado. E nós estamos falando aqui no ano 850 antes de Cristo, foi quando Elias viveu. Israel, ele era dividido em duas partes. Aqui o professor de história está aqui, eu estou até tremendo aqui. Ó. Israel era dividido em duas partes. Então tinha Judá e tinha Israel. Israel, a capital de Judá era Jerusalém, a capital de Israel era Samaria. E Elias viveu naquela época em Samaria, na região de Israel. E Israel só tinha reis meia boca. A maioria dos reis, aliás, todos os reis eram ruins. Todos os reis eram idólatras. E Acabe era o rei da época de Elias. Acabe era um rei péssimo, né? Ele era idólatra. E havia um rei, o pai de Acabe chamava Onri. E ele fez com que Acabe casasse com Jezabel, que era filha de Etibal. Etibal era um rei idólatra que adorava Baal. Então, esse casamento fez uma bagunça em Israel. Esse casamento do rei Acabe de Israel com Jezabel fez com que o rei, e o texto está em 1 Reis 16:32, não precisa nem colocar aqui, fala assim, ó: levantou-se um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então, o rei Acabe, que era rei de Israel, ele edificou um templo para Baal. Então, vocês estão entendendo a bagunça que estava? Né? O negócio está feio lá. Né? O povo de Deus estava levantando um templo para Baal. O rei era Acabe, que casou com Jezabel, e ele foi obrigado a casar com um rei totalmente pagão.
e criou-se adoração a Baal. Olha que bagunça. Isso em Israel, estou falando de Israel. Então, nesse interim que apareceu Elias. Foi nesse momento, então, que o rei Acabe estava governando, e governando assim, muito paganisticamente, não sei nem se existe essa palavra, mas de uma forma totalmente pagã, adorando a Baal. Foi aí que chegou Elias nessa situação. E aí, no capítulo 17, nós vamos voltar um pouquinho mais. No capítulo 17, no versículo 1, você pode colocar aí, por favor? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então olha só, Elias falou para o rei, ok? Estão comigo? Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias chegou para o rei e falou para o rei assim, ó, não vai chover mais. Porque eu estou falando que não vai chover, porque Deus está mandando eu dizer que não vai chover. Só que Israel tem uma particularidade interessante. Israel é um paizinho pequenininho, gente. Para vocês terem uma ideia, de Ur dos Caldeus, que é o sul de Israel, até o final de Israel, tem 470 quilômetros. 470 quilômetros é como você saísse daqui e fosse para o Rio de Janeiro. Isso é Israel inteiro. E a largura de Israel são 135 quilômetros. É como você saísse daqui e fosse para Santos, por exemplo. Então Israel é isso aí, pequenininho. Só que Israel tem um negócio interessante. Ele é pequeno, mas ele é assim, ó. Ele é alto e desce para a divisa com a Jordânia. Então tem um negócio interessante que é o seguinte. Toda a água de Israel, a grande maioria da água de Israel, porque antes a gente falava isso, hoje não, porque já existe fontes em Israel. Toda a água de Israel, ou a grande maioria, vem da chuva. E quando chove, existem as torrentes. Então tem a torrente de Negueb, tem a torrente de Querite. A torrente de Negueb fica no sul, a torrente de Querite fica no norte. O que é essa torrente? A água vem, não é assim? Monte, desce. A água chove e alimenta as torrentes aqui de baixo. E essa é a água de Israel. E o que Elias estava falando para Acabe? Desculpa, o que Elias estava falando para Acabe? Olha, não vai chover. Vocês vão ficar sem água. Aí Acabe vai fazer o que? O profeta falou, né? E aí, olha que interessante, né? No versículo 3, Deus fala para Elias o seguinte, ó. Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. Aquilo que eu falei para vocês. Deus falou para Elias assim, ó, vai lá para o Acabe e fala para ele que não vai chover. Depois Deus falou para Elias assim, agora vai lá onde fica a torrente de Querite, você vai morar lá. Ou seja, Deus está falando para ele assim, ó, não vai ter água, tá bom? Só que você vai morar onde não vai ter água. Olha que coisa interessante isso, gente. Elias, pela fé, ele foi. Por quê, gente? Você iria. Sabendo que você não ia ter sustento num determinado lugar, você iria. Olha que coisa interessante. Elias foi morar lá onde é as torrentes de Querite, no norte, né? Sabendo que não ia ter água. Só que daí o que aconteceu? Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Gente, corvo é um animal impuro, segundo as leis de ordenanças de Israel. Está lá em Levítico, né? Capítulo 11, versículo 15, eu anotei aqui, que diz que o corvo também é um animal, quando ele lista aqueles animais impuros que os judeus não poderiam comer, o corvo é um animal impuro. Só que o corvo, sendo um animal impuro, ele que alimentava Elias. Então vem aqui a primeira lição para nós hoje, tá? A primeira lição é:
O sustento de Deus é aquilo que é impensado. O sustento de Deus são 3 lições, tá, gente? A primeira lição é essa. O sustento de Deus é para aquilo que a gente não pensa, para aquilo que a gente acha que é nojento, para aquilo que a gente acha que não serve para nós, para aquilo que a gente acha que não está contado na nossa conta. Deus usa. Deus usa o que Ele quer, porque Deus é soberano. Deus faz o que Ele quer. E tem algumas coisas aqui que eu coloquei. Primeira coisa, ó, às vezes uma puxada de tapete na tua vida é bênção para você. É bênção. Às vezes você pensa assim, ó, puxa vida, eu fui mandado embora. Puxa vida, eu estou com câncer. Puxa vida, meu filho está doente. Puxa vida, eu estou sem emprego. Puxa vida, eu não tenho arroz na minha casa. Cara, às vezes é bênção para você. Às vezes é bênção. Uma coisa que Deus falou comigo de uma maneira muito... experiência da minha vida, né? Quando Jesus fez aquela oração sacerdotal, que ele disse assim, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E às vezes a gente pensa que livrar do mal é colocar a gente numa redoma e nada pode acontecer conosco. Não é assim que a gente pensa? Só que vem cá, crentes morrem de câncer? Sim ou não? Puxa vida. Crentes têm parada súbita do coração, sem mais nem menos, assim, ninguém entende por que e morre? Crentes perdem emprego? Puxa vida, isso não é mal? Não. Não, porque Jesus falou que não é mal. Deus tem uma lição na nossa vida em todas as nossas circunstâncias. O que nós temos que fazer é colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Entender que Ele está cuidando da gente em toda e qualquer circunstância. Há pouco tempo atrás, a Patrícia perdeu um irmão de 61 anos que descobriu um câncer dia 2 de julho e ele faleceu dia 17 de agosto. Puxa vida, 61 anos, fez exército comigo, da minha idade. Eu conheci a Patrícia porque ele era meu amigo. Imagina isso, gente. Então, Deus sustenta a gente onde a gente acha que é improvável. A gente acha que isso não. Deus sustenta a gente. Os corvos levavam comida e água para Elias. Deus é soberano em toda e qualquer situação. Deus não se coloca numa caixinha em que a gente dita a regra para Ele como Ele deve agir. Ele age do jeito que Ele quer agir. E aí, gente, aconteceu... Agora em vez da gente ficar lendo, eu vou contar a história que é melhor, tá? Deus pegou e falou para Elias assim, ó, passados dias a torrente secou, porém não chovia sobre a terra. Ou seja, o que aconteceu? A torrente secou mesmo, não tinha mais água. E aí Elias saiu fora. Elias saiu fora e ele encontrou uma viúva, a viúva de Serepta. E ele falou para a viúva o seguinte, ó, faz para mim aí um bolo, né, um pão. E a viúva estava colhendo lenha. Ele falou para a viúva assim, escuta, você está colhendo lenha? Você tem farinha, azeite? Ela falou, eu tenho farinha e azeite aqui, estou colhendo lenha, mas nós vamos morrer, eu e meu filho, porque vai acabar. Daí Elias falou assim, ó, tão certo como o Senhor vive, não vai faltar farinha nem azeite na tua botija enquanto eu estiver com você. E assim foi. Daí Elias falou, primeiro você dá para mim o bolo, e depois você vai comer. Vem outra lição aqui, que não é das lições principais, mas vem outra lição, né? Primeiro a Deus, sempre. Mesmo que você esteja numa situação difícil, primeiro a Deus, sempre. Depois, Deus vai fazer multiplicar na tua vida. Não estou falando só financeiramente, não. Estou falando do seu tempo, estou falando da sua disposição. Estou falando tudo. Primeiro a Deus. Depois Deus vai multiplicar na sua vida. E aí, a segunda lição que a gente tem aqui é que o sustento de Deus é para aquilo que a gente não dá valor nenhum. Olha que interessante. Aquela mulher não tinha nada. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O sustento de Deus veio ali. O sustento de Deus não vem de uma coisa extraordinária. O sustento de Deus, ele pode até vir de uma coisa extraordinária. Mas nós devemos reconhecer as migalhas que Deus nos proporciona. E nem aquela viúva que chegou para Deus, para Jesus, e falou para Jesus assim, ó. Jesus falou, não, eu vim aqui para pregar para os judeus, né? Sabendo, obviamente, do como é que estava o coração dela. Ela falou, mas os cães também comem das migalhas que
cair em suas mesas. Interessante que essa mulher era samaritana. E interessante que ele estava lá em Samaria, né? Então é muito interessante essas coisas. Segunda lição aqui para nós, então, como que Deus sustentou Elias? Deus sustentou ali Elias por migalhas. Deus sustentou Elias onde não tinha nada. Como é que está o nosso coração? Nós queremos buscar segurança em quê? Onde que está a necessidade nossa de segurança? Né? A nossa segurança está onde? Está no nosso emprego? A nossa segurança está no dinheiro que você tem aplicado no CDB? A nossa segurança está onde? Né? Então, é uma reflexão para a gente. Deus sustenta a gente com as pequenas coisas. Essa é a segunda lição. E aí nós vamos andar um pouquinho mais. Elias, então, saiu e foi embora. E Acabe estava morrendo todos os bichos. Não tinha água, né? Aí Acabe pegou e falou para Obadias, que era um servo do Senhor e que servia também a Acabe, o rei. E ele falou para Obadias assim, ó, vamos procurar água, vamos procurar comida, vamos procurar alguma coisa, porque os gados estão morrendo, os bichos estão morrendo. Vamos atrás de procurar essas coisas, porque pra gente dar sustento para eles, porque nós vamos perder tudo aqui, né? Daí Obadias falou, tá ok. Daí o rei falou assim, vá junto às torrentes de Queribe e eu vou para outro canto e a gente vai procurar. Olha que interessante. E Obadias foi. Obadias era servo de Deus. Obadias tanto era servo de Deus que quando houve a perseguição aos profetas, porque quando Elias falou, desculpa, eu esqueci de falar isso. Quando Elias falou para Acabe que ele ia ficar sem água, Acabe queria matar Elias. Então procurou Elias em tudo quanto é lugar. Você pode imaginar para matar Elias. E também os outros profetas. Elias era um profeta, mas tinha outros profetas. E aí o que aconteceu? Acabe chegou, Obadias estava andando. Quem que Obadias encontra? Quem? Elias. Na hora que ele encontrou Elias, ele falou, meu senhor é Elias, né? Elias falou, sou eu, Elias. Rapaz, você não sabe o tanto que o rei está te procurando. Para te matar. Daí o Elias pegou e falou para Obadias assim, então vai lá e fala para o rei, eu estou aqui e eu vou encontrar com o rei. Ele falou, não faça isso, pelo amor de Deus, se você fizer isso, e se Deus te levar para outro lugar qualquer, eu estou morto. Obadias ficou com medo. Elias falou, não, vai lá e fala que eu quero falar com o rei. E assim foi. E Obadias chegou para o rei e falou, Elias está aí. Daí Elias apareceu para o rei. Estou contando a história muito rapidamente para a gente não ficar lendo na Bíblia, né? Aí Elias apareceu para o rei e falou para o rei o seguinte, olha, seguinte, você está adorando Baal, você é um pagão, você é rei de Israel, mas você é um pagão. Então eu quero dizer uma coisa para você, junta todos os teus profetas aí, os 450 profetas que você tem, e vamos para o Monte Carmelo. E aí a gente vai colocar vai fazer um sacrifício. O verdadeiro Deus vai queimar o sacrifício. E assim foi. E o que aconteceu? Os 450 profetas de Baal rodearam, fizeram um escarcéu junto com o holocausto que estava em cima da madeira lá, e nada. Não desceu fogo, não fez nada. E Elias até falava assim, o Deus de vocês deve estar dormindo, ou deve estar descansando, ou deve estar viajando. Faz o seguinte, grita mais alto, quem sabe ele escuta. E eles se cortavam, eles faziam tudo para ver se o Deus deles ouvia, e nada, né? Aí Elias pegou a palavra e falou assim, olha, tá bom, então agora é comigo. E daí ele falou, molha o holocausto, faz o que vocês quiserem. Eles molharam o holocausto, fizeram o que quiseram com o holocausto. Elias orou, e o que aconteceu? Caiu fogo, queimou todo o holocausto. E aí todos os profetas de Baal foram mortos. E Deus honrou Elias. E Deus mostrou para Acabe que de fato ele era um Deus poderoso. Só que daí vem algo muito interessante. Depois disso tudo, em 1 Reis capítulo 19, pulei o 18 inteiro contando história, hein? Diz assim, vamos lá? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer, façam-me os deuses como lhe aprouver,
se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste cada uma deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Gente, olha o que aconteceu. Acabe contou para a rainha Jezabel. Quem que era Jezabel, hein? Cristã, não era? Jezabel não era do povo de Israel? Hã? Jezabel era filha daquele rei que era mau, que era adorador de Baal. Então Jezabel não tinha nada de Deus. Jezabel falou, você matou os meus profetas, eu vou te matar. Ainda hoje você vai morrer. O que Elias fez? Aí que vem a coisa interessante, gente. Imagina se coloca você agora nessa situação. Coloca você com 450 profetas de Baal. Eu ia falar de religião, não vou falar. 450 profetas de Baal. E daí acontece de cair fogo. Aquela bênção. Como é que você fica? Cheio de Deus, né? Cheio de poder, não fica? Puxa vida, ó, Deus me usou, olha que bênção, tal. Quando Jezabel falou para Elias que ela ia matar Elias, o que Elias fez? Não, o que ele fez? Com medo, fugiu. Gente, que coisa, como que é o ser humano, né? Como que nós somos? Não, mas ó, eu faria diferente? Não sei. Eu não sei se eu faria diferente. Ele fugiu, ficou com medo. E ele fugiu para onde? Para Judá. Lembra que tinha 2 reinos? Fugiu para Judá para fugir de Acabe. Então ele foi para Judá, ele foi para o reino de Judá. E aí, gente, é interessante. Olha o que diz o versículo 4. Por favor. 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si o quê? A morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. O que aconteceu com Elias? Ele entrou em depressão. Crente não pode ter depressão. Pode, irmão. Pode ter sim. É uma doença, uma outra qualquer. Elias entrou em depressão. E aí Deus tinha que tratar com Elias. Né? Deus tinha que tratar com Elias. E aí, vamos para o versículo 8. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40... Não, desculpa, versículo 7, perdão. Isso. E o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque será muito longo o teu caminho. Olha só, gente. Um anjo do Senhor foi lá, botou um pão para ele lá, falou, levanta e come, porque será muito longo o teu caminho. Deus restaurou Elias através de uma comida especial. E no versículo 8 fala assim, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, aqui vem a terceira lição. E a terceira lição é, Deus tem um pão especial para nós. Esse pão especial é aquilo que a gente precisa, de fato. Quando nós estamos buscando na força nossa, quando nós estamos sendo alimentados por circunstâncias, quando nós estamos sendo alimentados por migalhas, pelos nossos empregos, pela nossa família, por nossa sociedade, tudo, amém, que seja ótimo, excelente, Deus está nos sustentando, mas nós precisamos do pão especial. Elias tinha um compromisso com Deus. Elias tinha uma obra para se cumprir. E as principais obras de Elias está no versículo, não precisa colocar não, está no versículo 16. Ele tinha que ungir Azael como rei da Síria, depois foi e conquistou Israel. Ele tinha que ungir Jeú como rei de Israel, e ele tinha que ungir Eliseu como profeta. Antes dessas 3 coisas, Elias não ia morrer. E Elias tinha pedido a sua morte. Mas Deus deu para ele um pão especial.
E que comida é essa? João 6,35. Que comida é essa? João 6,35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. João 6,51. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Irmãos, Deus nos deu um alimento vivo. Deus nos deu um alimento especial, que é Jesus. Ele é a terceira lição para nós. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. João 14,6 fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em Salmo 119, versículo 8, fala assim: de que maneira pode o homem guardar puro o seu caminho? Observando a palavra. Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir células, medulas, juntas, enfim. Ela é a palavra de Deus. Apocalipse 1,16, quando João teve aquela visão de Jesus glorificado, ele vê Jesus com os seus cabelos alvos, que significa varão. Ele vê Jesus com os seus olhos sair como o sol do meio-dia, com poder absoluto. E ele falou que da boca de Jesus saiu uma afiada espada de 2 gumes. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é o próprio verbo. O pão vivo que Deus nos deu, que deu para Elias lá e que deu para nós hoje, é a própria palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é o verbo. A palavra de João diz que o verbo se fez carne. Né? Ele é o verbo, ele é a palavra. Quer se alimentar, quer viver esse sustento de Deus na tua vida? Coma a palavra. Entenda a palavra, busque a palavra, leia a palavra, viva a palavra. Tinha uma coisa que eu sempre falo, que é muito interessante, que tinha 2 pastores lá na minha cidade. Essa história é verídica, tá? Não é brincadeira, não. Um pastor, ele conhecia muito a palavra, mas muito. É um dos caras que eu mais vi conhecer a palavra, assim, estilo... O cara é bom mesmo, o cara é bom. Só que ele vivia uma vida meio complicada. Ele, infelizmente, traiu a esposa, casou-se novamente, traiu a outra, casou-se novamente. Enfim, é um monte de problema moral que ele tinha. Ele realmente teve muitos problemas. E o outro pastor, ele tinha dificuldade de aprendizado. Sabe aquelas pessoas que têm lentidão no aprendizado? Ele era assim. Então ele não conhecia tanto. E aí esse pastor virou para ele e falou assim: o que você quer, rapaz? Você não conhece a Bíblia que nem eu. Você não conhece a palavra que nem eu. Isso é história verídica, tá, gente? Não estou inventando, não. Aí esse outro pastor falou para ele assim: olha, sabe qual é a diferença entre eu e você? O que eu sei, do pouco que seja, eu pratico. Irmãos, não tem essa de que, eu conheço pouco. Eu sei pouco. Eu sou pouco novo na fé. O que você aprendeu com o pastor Edmur aqui, viva. Viva. Né? E é assim que Deus vai te dando mais pão, e mais pão, e mais pão para você se alimentar. E aí, gente, nós fazemos um resumo que o primeiro sustento que a gente viu para Elias lá era um sustento daquilo que era impensado. Né? Os traumas que a gente tem na vida, os tombos que a gente leva, como é que chama? Como é que chama isso aqui? As rasteiras que a gente leva na vida, mas Deus sustenta. O segundo sustento é aquele que nós achamos que não é possível. Né? Uma viúva que tem pouquinho farinha, um pouquinho de óleo não vai me sustentar, não é possível. Deus sustenta. E o terceiro sustento é o que é mais importante, é o espiritual. O terceiro sustento é o pão vivo. O terceiro sustento é aquele que Deus nos deu, que é Jesus. Coma de Jesus. Coma de Jesus. Ele falou para mim: aquele que comer da minha carne, aquele que comer de mim, viverá eternamente. É sustento eterno, eterno. Não é um sustento para agora, é eterno. E aí, para encerrar, gente, eu vou fazer algumas perguntas para você. Qual é o sustento que você está necessitando hoje? Qual que é o sustento que nós estamos necessitando hoje? A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, não é com emprego, não é com... Nossa luta é contra as forças espirituais do mal.
A nossa luta é com as coisas espirituais. O pão vivo já nos foi revelado. Já foi dado. Já foi dado. Toda a Bíblia volta para Jesus. Essa história de Elias reflete Jesus. O pão vivo é Jesus. Creia que Ele é o pão vivo que sustenta a tua vida, irmão. Amém? Amém, queridos. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que, de fato, todos nós entendemos, né, que Jesus é o pão vivo que veio para nos dar um sustento eterno. Eterno. E vamos comer desse pão. E viver aquilo que esse pão nos ensina. Amém? Vamos orar, então? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Você que gostaria que o pão vivo realmente fosse um sustento para a tua vida para sempre. Para sempre. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração e vamos fazer essa oração. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, como o Senhor é bom. E como o Senhor providenciou para Elias todo o sustento que o profeta precisava. Senhor, como o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Como o Senhor tem nos sustentado. Deus, quantas vezes o Senhor nos sustenta e nós não entendemos que o Senhor está nos sustentando. Com migalhas, com situações. Mas, ó Deus, nós te damos graça porque, além de tudo isso, o Senhor nos deu um sustento eterno, que é o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Senhor, nos ensine a aprender a cada dia mais a te adorar, a refletir o Senhor na sociedade, a viver uma vida em que as pessoas olhem para nós e tenham vontade de viver igual a gente. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O seu pão nos sustenta eternamente. E nós te damos graça. Nós te damos graça porque o Senhor está aqui. A tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o Senhor está aqui presente. E, oh Deus, como podemos sentir a tua presença? E como podemos sentir, oh Deus, como podemos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos sustentado. E que sejamos mais gratos. Que sejamos mais acolhedores com aquilo que o Senhor tem nos dado. Que não sejamos filhos mimados, mas sejamos filhos, Senhor, que entenda aquilo que o Senhor quer na nossa vida. O Senhor sustenta, Senhor, cuida da nossa vida. Eu sei que o Senhor cuida, eu sei que o Senhor sustenta. E, ó Deus, te peço que o Senhor esteja abençoando cada um que está aqui. Cada um que esteja aqui presente, que o Senhor sustente. Em nome de Jesus.